agora para mais a palavra aplicada. Uma das coisas em que esse é meu desejo, né? Como eu já falei em alguns vídeos, é de conseguir aplicar a palavra na minha vida. E uma das coisas que eu foquei muito quando estava fazendo um devocional era sobre o povo de Israel. E aí eu fiquei pensando assim, como que eu vou aplicar aquela situação que estava acontecendo lá com o povo de Israel na minha vida atual. E aí que o Espírito Santo de Deus ele foi me trazendo clareza sobre isso. Porque às vezes a gente lê aquela palavra e às vezes a gente não consegue colocar para nosso dia a dia. E esse era um dos meus desejos. E assim, o povo de Israel, eles tinham uma vida boa em questão de alimentação, como eles lembravam dos pepinos e as cebolas. Só que eles trabalhavam muito, eles trabalhavam tanto e eles eram uma mente tão cansada em que eles só pensavam em comer. E quando esse desejo maior deles foi tirado no deserto, em que Deus ele estava tratando o coração deles, a mente, né, para que o coração fosse mudado, antes deles conseguirem sair desse povo do rei do Egito, Deus teve que conseguir tirar eles de lá, ou seja, mudando a mente deles para que eles pudessem começar a buscar mais a Deus. E aí, quando uma mente está muito cansada, ela não vai querer buscar Deus. E aí, quando ele via o rei do Egito, que é uma representação da coisa ruim, o que acontece quando você trabalha excessivamente e fica cansado mentalmente, você não vai desejar ouvir da palavra, buscar a palavra, aplicar a palavra, porque você já está exausto. E aí o povo do Egito, apesar de trabalharem igual escravos lá no Egito, eles tinham como se fala? Não tá vindo a palavra, mas vinham tipo um suborno, né? Ou seja, eles tinham a comida. Então a comida fazia eles bem, e eles não ligavam, eles se saciavam com aquele alimento e ficar buscando o alimento. E isso satisfazia eles, consequentemente eles não buscavam a Deus, ou seja, eles faziam o prazer dele o alimento, ao invés do prazer ser Deus. Então, quando eles faziam isso, e quando eles foram passar pelo deserto e Deus tirou esse excesso de alimento, eles começaram a achar ruim, porque na verdade a mente deles era só para o alimento, né? Porque tirou o alimento, eles começaram a ficar zangados com Deus. E aí eles ficavam lembrando dos pepinos e as cebolas. Porque assim, só o que fala é sobre a mente deles estarem lembrando, sempre reclamando que Deus não estava mandando comida. Ou seja, eles não queriam saber de Deus primeiramente, mas eles queriam saber de comida. E quando Deus ele fez com que eles no deserto mudassem a mente dele para que eles buscassem mais a Deus, tivessem prazer em Deus e não só no alimento. É claro que o alimento ele é importante, mas ele não deve ser o nosso
como se fosse o nosso Deus, como se fosse o prazer, o nosso prazer é viver para comer. Mas sim, o nosso prazer é estar na presença de Deus, buscar a Deus. E o alimento é para nos alimentar e não para ser um Deus na nossa vida, né? Um Deus do prazer, né? É um Deus do conforto, né? E porque muitas das vezes a gente pega o alimento como se fosse um conforto. Quando a gente está triste, a gente vai lá e come para poder passar aquela coisa ruim. Igualmente quando o povo de Israel estava lá com o rei do Egito, eles trabalhavam muito e o prazer deles era o alimento. Então, assim, a gente tem que saber quais têm sido os nossos prazeres. Tem sido Deus? A gente tem buscado mais ter prazer em Deus do que em outras coisas? Porque a gente tem que saber qual é o nosso deserto, o que Deus está querendo que fique em segundo plano na nossa vida e que ele seja o primeiro plano. Existem coisas que em cada um de nós precisa de ser tratado e cada um vai ter uma coisa para poder ser tratada. Não, às vezes não no caso eles ficavam muito murmurando, né? Eles só sabiam reclamar e eles só sabiam reclamar e não sabiam agradecer a Deus, que não faltava nada para eles. E aí que Deus ele queria tirar essa mentalidade deles de reclamação, para que quando eles chegassem na Terra Prometida, eles não reclamassem. Imagina, não tem como chegar na Terra Prometida se a gente não muda a nossa mente, porque no caso ali, eles continuariam reclamando na terra Prometida. Eles nunca estariam satisfeitos. Por isso que para a gente viver a Terra Prometida, a gente tem que mudar a nossa mente para que a gente possa ser grato tudo a Deus, porque Ele é o nosso Deus. E a gente tem que estar satisfeito nele e não nas coisas. A nossa satisfação precisa de vir dele. Porque, pensa só, eles só estavam satisfeitos quando tinham aquelas comidas, os pepinos e as cebolas. Ou seja, eles eram gratos pela comida. Era como se a comida fosse um Deus para eles, que trazia conforto, que deixava eles bem, ou seja, colocando o nosso olhar, o olhar deles e às vezes o nosso, para essas coisas como a nossa satisfação. E o nosso olhar precisa estar na satisfação em que Deus nos satisfaz.